E aí, já pensou em tentar de tudo, quebrar a cara 1000 vezes e ainda assim não desistir? Pois é, essa é a história do cara que virou lenda em Hollywood. Sylvester Stallone, o mestre da superação, da teimosia e da fé no próprio taco. Se prepara que essa história é braba. A vida já começou dando soco na cara do Stallone. Ele nasceu com complicações no parto que deixaram metade do rosto paralisado. Por isso ele fala e se mexe daquele jeito até hoje. A família era uma bagunça, pai agressivo, mãe excêntrica, brigas constantes. Ele vivia indo de casa em casa, escola em escola. Apanhava dos colegas por causa da fala e do rosto. Era o típico esquisito da sala, sabe? Mas mesmo zoado, ele já sonhava alto. Queria contar histórias, queria ser ator. E mesmo todo mundo dizendo que não ia rolar, ele não largou o osso. Antes de ficar famoso, ele fez de tudo um pouco. Ele estava tão quebrado que dormia em rodoviária e mal conseguia comer. A grana acabou mesmo. E numa das situações mais tristes da vida dele, ele teve que vender seu cachorrinho, o Butkus, um Bull Mastiff que ele amava por $50, porque não tinha mais como alimentar o bichinho. Imagina isso. Mas aí ele escreveu o roteiro de Rock. E quando conseguiu vender a ideia, sabe o que ele fez com um dos primeiros pagamentos? Correu atrás do cara que tinha comprado o cachorro e comprou ele de volta. Pagou $3.000 e o cachorro ainda participou do filme. Isso diz muito sobre quem ele é, né? Mas antes da grande virada em sua vida, que foi o filme Rock, ele teve que lutar muito e valia tudo. Quando estava sem grana nenhuma, até para comer, ele topou atuar num filme pornô chamado The Party at Kitchen Studs, onde ganhou $200 por 2 dias de gravação. Anos depois, quando ele já estava famoso, o filme foi relançado com o título de Italian Stallion, o garanhão italiano em português. Era o que tinha, e ele mesmo falou: ou isso, ou dormir na rua de novo. Depois ele fez uma peça erótica bem underground e começou a pegar pontinhas em filmes e séries. Tipo figurante mesmo. Pescou, perdeu. Tinha gente que ria, tirava onda, mas ele seguia firme. Cada papelzinho era um passo, e ele acreditava que uma hora ia virar. Foi aí que ele escreveu o roteiro de Rocky Balboa. Inspirado numa luta real, ele colocou tudo o que sentia ali. A frustração, a esperança, a vontade de provar o próprio valor. Os estúdios piraram na história e ofereceram grana alta, mas com uma condição: outro ator como protagonista. Stallone foi firme: se não for comigo atuando, não vendo. Resultado: ele recebeu quase nada, mas topou. E o filme virou um fenômeno. Ganhou o Oscar de melhor filme e o Stallone de renegado virou ícone. Aí foi ladeira acima. Veio o lendário Rambo e a fama dele explodiu de vez. Depois ele mandou ver em filmes como Cobra, Falcão, Tango and Cash e por aí vai. O cara virou o símbolo do herói casca grossa, forte, silencioso, mas com coração. Nessa época não tinha adolescente no mundo que não conhecia Stallone. Era referência, era brinquedo, era pôster na parede. Mas como todo mundo, ele também tropeçou. Nos anos 90 e 2000, alguns filmes não renderam. O público começou a cansar e a crítica adorava dar pancada. Disseram que ele era só músculo sem talento. Teve uma fase em que parecia que a carreira dele tinha acabado, mas ele nunca aceitou isso. Depois de anos salvando o mundo na porrada, ele decidiu mudar o jogo e virou mentor. Em Creed ele passa a tocha para o filho de Apollo, o Adonis, e mostra uma nova versão do Rock. Mais velho, mais calmo, mais sábio, mas ainda um guerreiro por dentro. A atuação dele foi tão de verdade, tão humana, que até quem nunca viu Rock antes se emocionou. E olha só, ele foi indicado ao Oscar de novo, mais de 40 anos depois da primeira vez. Imagina isso. E aí tem o projeto dos sonhos, Os Mercenários. Stallone criou, escreveu, dirigiu e atuou num filme que juntava todas as lendas dos filmes de ação. Era tipo os Vingadores da testosterona. O filme virou trilogia, fez grana no mundo todo e provou que a galera das antigas ainda tinha muita bala na agulha. Nos últimos anos, Stallone resolveu experimentar um formato novo: série de TV. Na produção Tulsa King, ele interpreta um mafioso recém-solto da cadeia, tentando recomeçar a vida em Oklahoma. E não é que o cara mandou bem demais. A crítica adorou, o público também. Ele provou que sabe se reinventar, mesmo depois de mais de 50 anos de carreira. Além de ator, roteirista e diretor, Stallone também é empresário. Ele já lançou linha de roupas, suplementos, relógios e até vinho. Tudo com aquele estilo durão com elegância que é a marca registrada dele.
Além disso, ele também sempre aparece nas propagandas dando aquele olhar de não se mete comigo. Atualmente, seu patrimônio está estimado em torno de 400 milhões de dólares. E pensar que quando jovem, ele não tinha dinheiro nem para comer. E olha só que louco, o cara que nasceu no tempo da máquina de escrever virou sucesso nas redes sociais. No Instagram ele compartilha bastidores, treinos, conselhos e até momentos em família. Tem até jovem de 15 anos que virou fã por causa dos vídeos motivacionais que ele posta. O estilo rock coach de vida pegou geral. Fora dos ringues e das explosões, o Stallone também é pai de família. Ele teve 5 filhos no total, sendo 3 meninas com a atual esposa, Jennifer Flavin, e 2 filhos homens do casamento anterior. Um deles, o Sage Stallone, infelizmente faleceu em 2012, o que marcou profundamente a vida do Sly. Hoje em dia ele é super próximo das filhas, Sofia, Sistine e Scarlett. As 3 são carismáticas, bem resolvidas e super ligadas no pai. E essa conexão virou até série. O reality show The Family Stallone, que mostra o dia a dia da família de um jeito divertido e humano. É tipo o reality das Kardashians, mas versão Stallone, com menos treta e mais piadas de pai, conselhos de vida e momentos de bastidores. Dá pra ver o lado mais leve, bem-humorado e carinhoso do Sly, apelido que ele ganhou de pessoas próximas. E olha, o público adorou ver esse outro lado da lenda. Nem tudo são flores na vida do Sly. Ao longo da carreira, ele se meteu em algumas tretas de bastidores que deram o que falar. Teve briga com o diretor original de Rocky IV, treta com colegas de elenco de Os Mercenários, dizem que rolou climão com Bruce Willis por causa de cachê. Também rolou uma guerra de egos com Schwarzenegger nos anos 80 e 90. Um vivia tentando superar o outro em número de tiros, músculos e bilheteria. E não dá para esquecer das acusações antigas, que ele sempre negou. Ele foi acusado de abuso e agressão por 2 mulheres em momentos diferentes. Porém, até hoje, nenhuma das acusações resultou em condenação ou processo formal contra ele. Ele sempre se declarou inocente, e os casos foram arquivados por falta de provas ou prescrição legal. Mesmo com tudo isso, Stallone nunca deixou que as polêmicas definissem a carreira dele. Ele sempre respondeu com trabalho e muito filme de ação. Mais do que filmes, Stallone deixa um legado. O Rock não é só um personagem, é um símbolo. Rambo não é só ação, é sobrevivência. Ele inspira gerações a nunca desistirem, a lutar com o que tem e a acreditar em si mesmos quando ninguém mais acredita. Hoje, com 78 anos, Stallone segue firme. Não precisa mais provar nada pra ninguém. Mas ainda assim ele segue criando, atuando e inspirando. E talvez a maior lição dele seja a seguinte frase: você não precisa ser perfeito, só precisa continuar lutando. Porque no fim das contas, o Stallone é isso. Um lutador, de carne, osso e muita alma. E aí, curtiu essa história? Então deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também precisa de um empurrão para continuar lutando.